Muito bom dia para todos. Bem-vindos ao Simpósio Filamentos da Herança Atlântica. Aqui estamos mais uma vez com mais uma sessão. Simpósio que começou na última segunda-feira e que termina na tarde desta sexta-feira. São 5 dias de Filamentos da Herança Atlântica. As duas sessões desta manhã em português. Tivemos uma às 10 da manhã, esta que começa agora, e que será com mais uma personalidade ligada a este movimento de germinação tular Angra do Heroísmo que estamos a celebrar neste simpósio Filamentos da Herança Atlântica, dedicado exclusivamente a estas germinações e esta mais concreta, que neste ano de 2026 está a celebrar 60 anos de vida. Portanto, teremos dentro de breves minutos a doutora Andreia Cardoso, que tem tido uma vida ao serviço público no arquipélago dos Açores, como secretária regional, como deputada regional, como autarca. E neste caso, para conversarmos um pouco sobre a germinação cuja efeméride estamos a celebrar, os 60 anos da germinação entre Angra do Heroísmo dos Açores e Tular, aqui no sul do Vale de São Joaquim, neste estado da Califórnia. A doutora Andreia Cardoso foi presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, visitou também Tular, já o fez por várias vezes também a nível pessoal, conhece bem os dois lados do Atlântico. Portanto, o Filamentos de Herança Atlântica é um simpósio que começou em 1990, que continuou um projeto de 10 anos, da década de 90 a 2000, continuou mais dois, até 2002, e depois obviamente que continuamos aqui, no que concerne à minha parte, envolvido em vários acontecimentos culturais, aqui na cidade de Tolar e neste sul do Vale do São Joaquim, durante a década de, portanto, de 2000, começando depois em 2010 também. Entretanto, uma vez que em 2019 começou portanto, este novo projeto que é o Instituto, o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, onde temos uma amálgama de, portanto, acontecimentos, uma amálgama de projetos, uma amálgama de serviços já o falamos aqui em várias outras ocasiões. Em 2021, começamos precisamente no meio da pandemia, começamos ou reatamos Filamentos da Herança Atlântica online, porque todo o mundo estava para o digital, particularmente na segunda metade do ano 2020 e ao longo de 2021, e obviamente que através destas plataformas e destas redes sociais e de todas as plataformas que utilizamos para promover o simpósio Filamentos da Herança Atlântica, podemos chegar a muito mais gente. Por exemplo, no primeiro dia, no dia que foi 27 de abril, na segunda-feira, chegamos a mais de 2.000 pessoas. Ontem, e ainda não terminou, há 24 horas, portanto, o dia de ontem também já chegamos a quase 2.000 pessoas também. Portanto, é outra forma de se fazer, está aberto sempre para os nossos alunos participam, vendo e refletindo sobre estes eventos, está aberto também ao corpo docente, está aberto às escolas secundárias que queiram utilizar estes projetos, está aberto à comunidade em geral, em qualquer parte do mundo, da língua portuguesa e aqueles que são em inglês para aqueles que estão interessados nestas reflexões, digamos assim, nestes debates, nestas ideias, nestes simpósios, que podem o fazer também em inglês, porque temos sessões em inglês, e obviamente que fica arquivado em dois formatos. No nosso arquivo digital na Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, portanto, na nossa biblioteca da universidade e também através do nosso canal Fresno State PBBE da YouTube. Portanto, temos dois arquivos duplos para chegarmos ao maior número de possível de pessoas. Aqui estamos então ao vivo e obviamente que vamos continuar aqui ao vivo e vamos continuar precisamente portanto, como dissemos, com esta afirmação que é, na realidade,
doutora Andreia Cardoso, uma conversa de cerca de 20 minutos sobre a germinação Tolar Angra do Heroísmo, uma germinação que está a celebrar os seus 60 anos de existência. Depois, quando terminar, teremos aqui mais alguns comentários finais para esta sessão. O seu nome completo, por favor. Andreia Martins Cardoso da Costa. E onde nasceu e onde vive, por favor? Nasci em Angra do Heroísmo, na Conceição, ainda no Hospital Velho, e hoje em dia vivo na freguesia de São Pedro, também em Angra do Heroísmo. A sua ligação ao movimento das Cidades Irmãs, Angra do Heroísmo Tolar, primeiro, se não se importa, falar um pouco, antes de passarmos à questão de como Presidente da Câmara, a questão oficial, algumas memórias que tenha, portanto, ainda menina e moça, que ainda continua a ser, mas, portanto, dos seus tempos de criança, de jovem, a sua família tem uma grande ligação à imigração, ao propriamente à família, mas gente de amizade. Como é que tem algumas memórias que se lembra em particular desta germinação, de se falar de Tolar em Angra do Heroísmo? As memórias mais presentes que tenho, como disse o Dinis e muito bem, têm a ver com uma ligação, eu diria que quase familiar, ou mesmo familiar, apesar de ser formalmente de amizade, com uma família que é uma família muito grande que migrou para os Estados Unidos já há muitos anos e especificamente fixou-se em Tolar. E essa família tem uma grande ligação de amizade à minha mãe e a amizade é essa que se transferiu para os filhos e netos. E, portanto, a primeira vez que eu fui a Tolar tinha 9 anos de idade e fui exatamente a um casamento de um desses irmãos portanto, foi a minha viagem mais longa, feita com mais tenra idade, foi de facto aos Estados Unidos e a Tolar especificamente. Portanto, essa ligação fez-se desde muito cedo. Depois, eles próprios, essa família vem cá com muita regularidade e sempre tive muita curiosidade de voltar lá, coisa que fiz já por 2 vezes em férias e mesmo depois também em trabalho. Em 2010 fui lá em trabalho. Mas a verdade é que essa ligação se manteve. As memórias que me pedia que lhe dissesse tem a ver essencialmente com o calor que se fazia sentir, que aqui, apesar de também termos verão e verão quente, lá de facto era muito, muito quente. Eu estive lá no verão a primeira vez que fui. E claro que as extensas explorações agrícolas, que também tive a oportunidade de visitar e, portanto, isso foram coisas que me marcaram. Para além de toda a fantasia depois associada aos Estados Unidos, à Disney, a Hollywood e etc., que não deixam... É claro que uma pessoa que daqui vai aos Estados Unidos naquela idade não deixa de passar por todos esses sítios que são vizinhos à cidade de Tolar. Mas já tive a oportunidade de levar lá os meus filhos por 2 vezes e, portanto, é uma ligação que existe. Ainda o ano passado tive cá filhos e netos dessa família e, portanto, a ligação mantém-se e com regularidade. Fala-me um pouco, aliás, como disse, a extensão do Vale de São Joaquim, que é o Marcolino Candeias, poeta desta nossa ilha, que dizia que era, portanto, terras sem paredes, não é? É verdade. Porque nós estamos habituados a outro tipo de terreno. Em termos oficiais, portanto, quando exerceu o cargo de Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, portanto, teve também a oportunidade de ver essa germinação mais na sua parte oficial. Exato. Como é que memórias tem também e o que é que se lembra dessa sua visita e do relacionamento entre Angra e Tolar? Eu estive lá em 2010, janeiro de 2010, acho que foi no final do mês de janeiro de 2010, e nessa altura fomos numa divulgação das São Joaninas do ano que se iam realizar naquele ano, de 2010. E claro que por essa altura tivemos um extenso programa de contactos e visitas, incluindo as rádios locais, os centros comunitários de Tolar, mas também das cidades vizinhas. E, portanto, foi um contacto muito rico em termos de percepcionar a ligação estreita que ainda existia naquela altura entre Angra e a cidade de Tolar. A germinação de Angra com Tolar, se dúvidas houvesse, basta que nós tenhamos a oportunidade
de ir lá e perceber o quão presente a nossa cidade, Angra do Heroísmo, ainda está, e os Açores em geral, ainda estão na cidade tutelar. Nas vivências comunitárias, na língua, até na gastronomia, que tudo se transportou no fundo e tudo permanece. É interessantíssimo perceber que coisas que são aqui muito típicas da Terceira, como as filhoses pelo Carnaval ou a massa sovada pelo Espírito Santo, são coisas que ainda permanecem muito naquelas comunidades. E já passaram por muitas gerações, e mesmo que os netos e bisnetos não saibam dizer muitas palavras em português, sabem algumas, e algumas que nos dizem muito. E fazem isso com muita paixão. E quando vêm cá, mesmo tendo saído alguns deles daqui muito pequenos, fazem questão de visitar o sítio onde nasceram, a casa onde ainda viveram, e o amor à terra está muito presente mesmo naqueles que não nasceram aqui, mas que são netos, filhos de imigrantes açorianos e terceirenses. E isso é uma coisa, eu diria que é espetacular de se acompanhar. Eu tive a oportunidade de o fazer enquanto Presidente de Câmara, porque muitas vezes estas questões das germinações, todos acham que foi um momento na história que se passou ao papel em 1966 e que de então para cá pode haver aqui entre os presidentes de Câmara. Não, mas é muito mais do que isso. A Filarmónica Tutelar vem aqui e está presente nas nossas festas. Os nossos grupos folclóricos e filarmónicas visitam a cidade tutelar. Há de facto um intercâmbio. Hoje em dia sei que isto ainda foi possível aprofundar mais com a presença de estudantes aqui em Angra do Heroísmo, e tudo isso é muito importante para manter a nossa cultura viva lá, mas também para que nós saibamos cá o quanto fomos capazes de dar, mas também de evoluir, de crescer na comunidade em que vivemos e de engrandecer a comunidade para onde fomos. E isso é uma coisa, eu acho que é maravilhoso ver e acompanhar esse processo. Como falou, ultimamente temos tido de facto este programa de intercâmbio de 4 alunos de Angra, da Universidade dos Açores, portanto, das ciências agrárias, que vão fazer um estágio de 1 mês na Universidade em Fresno, que fica, portanto, a 40 minutos de titular, mas é a mais próxima que nós temos, e é um projeto do Movimento das Cidades Irmãs lá, e aqui também da Câmara, e vice-versa. Portanto, 4 daqui vão lá e 4 de lá vêm cá. Como uma pessoa, obviamente, sempre ligada ao serviço público, já há muitos anos, eu não gosto da palavra político, gosto mais de serviço público, é o que vocês prestam. Porque, infelizmente, a palavra política tem sido banalizada, não é? Mas, como uma pessoa dedicada ao serviço público, a servir as pessoas através, portanto, do serviço público, eleita para várias posições, como é que vê esta germinação, mesmo até para o lado de cá? Os Açores não são os Açores, obviamente, de há 60 anos. Pois claro que não. Mas, ao mesmo tempo, ainda há, particularmente como viu, na agropecuária, no Vale de São Joaquim, que é o maior vale da agropecuária nos Estados Unidos, o know-how que pode ajudar quem está aqui a estudar as ciências agrárias. Já há coisas que não se podem fazer porque os tamanhos são diferentes. Claro, a natureza, o terreno, a temperatura, a umidade, as condições. Claro, as condições são diferentes. Mas acha que pode haver algum benefício para os alunos? Os nossos, nós sabemos que há. Na sua perspectiva deste lado de cá também? Eu acho que sim. Esta abertura ao mundo, neste caso aos Estados Unidos por via tutelar, que é permitido aos nossos jovens, é sempre uma coisa importante. Eu recordo-me de um episódio relativamente polémico enquanto fui Presidente de Câmara, e que houve um angrense que me escreveu a dizer: Senhora Presidente, não se preocupa, às vezes estas coisas provam que falta mundo aos angrenses. Não fique triste com estas coisas que estão a acontecer. E eu acho que é fundamental dar mundo aos nossos jovens. Mesmo que haja com certeza que diferenças, há sempre um processo de aprendizagem que ocorre
seja ao nível pessoal como ao nível académico, porque as questões ao nível pessoal também nos fazem crescer enquanto profissionais e essas experiências pessoais são de facto muito importantes. E proporcionar essa abertura aos jovens estudantes angrenses é qualquer coisa de muito relevante para o seu conhecimento e crescimento pessoal e profissional. E pronto, eu acho que é de louvar a iniciativa da Câmara de Angra e da cidade irmã Tolar de permitir este intercâmbio. E de certeza que, para além de estreitar as relações que são importantes sempre de manter, haver uma aplicação prática e uma tradução prática dessa germinação ligada ao conhecimento é qualquer coisa de muito importante. Sei que também as ANAs, letras e nesses outros domínios da investigação, mas é importante haver uma ligação prática e que permita aos angrenses, às novas gerações de angrenses, ter essa ligação com uma cidade que já deu tanto em angrenses que emigraram e que continua a dar. Em Tolar, como sabe, quando lá esteve e foi recebida pelas entidades oficiais, há uma fundação, portanto, foi criada Sim, a Fundação das Cidades angrenses, pelos imigrantes portanto, com ligação aos Açores, particularmente em Angra, mas, aliás, a nossa fundação este ano, já há uns anos, é presidida por uma senhora de São Jorge, ou com ligação a São Jorge, mas uma família Mancebo, com muita ligação a Angra. Muita ligação aos touros, sim, à Praça de Touros em particular. Ao Angra original. Sim. Portanto, são jorgenses com coração angrense, como nós costumamos dizer. Mas há uma fundação, e isso é que nos permitiu, porque temos cerca de 300 membros, haver um maior movimento da sociedade civil. É algo que talvez no futuro, com estes intercâmbios, como é que a pessoa do Serviço Público também vê esta possibilidade de os angrenses, os próprios cidadãos de Angra, não só o poder oficial e o poder municipal, que também não pode fazer tudo, os recursos são sempre limitados. Mas haver uma associação mais ligada. Eu acho que isso é uma excelente iniciativa. Ou seja, a Fundação, pese embora neste momento sediada nos Estados Unidos, poder abrir-se, no fundo, a receber como membros angrenses residentes em Angra. Eu acho que isso é uma excelente iniciativa. Eu acho que, aliás, tudo aquilo que potencia o envolvimento entre as duas cidades é positivo. E, obviamente, que também temos cidadãos em Angra sensíveis a este processo de germinação e que terão um contributo importante a dar, não só financeiro, com certeza, mas de outra natureza, cada um servindo ao seu modo esta ligação. Eu confesso que o domínio do conhecimento é aquele que logo à cabeça e à partida, mas há outros, nomeadamente relacionados com o desenvolvimento económico, com o investimento, que podem ser dinamizados, e há aqui um papel que esta Fundação pode ter de facto nesse processo. Como disse, muitas vezes foi a germinação, o que se chamava o People to People Program, como sabemos, que abriu este mundo das cidades irmãs. Angra é a germinação, portanto, mais antiga dos Açores, e supostamente a segunda mais antiga de Portugal, como uma cidade americana. E a minha pergunta não vem tanto no passado, mas para o futuro, para que estas germinações não fiquem apenas com protocolos que depois ficam nas gavetas e que não têm essa particularidade, como afirmou e muito bem, na questão de se chegar ao cidadão comum. Como e ter esse relacionamento. Nós, em Tolar, temos o sonho, digamos assim, de haver um maior envolvimento entre câmaras de comércio, entre que era o que eu estava aqui, exato. entre escolas secundárias, não são universidades. A nível de futuro, e como disse muito bem, é necessário que os jovens, que se dê mundo aos jovens açorianos em geral, mas neste caso estamos a falar de uma germinação de um município, aos jovens angrenses. Como é que vê um papel das germinações em dar esse mundo? Porque muitas vezes há coisas, particularmente no mundo americano, que é maior, mas também aqui no mundo açoriano, há coisas que, em termos de governação regional, não podem ser feitas, mas podem ser feitas, e tenho essas experiências dos dois, a nível local, a nível do município, e o mesmo nos Estados Unidos, há muitas coisas que a nível do Estado não se podem ser feitas. O poder local
como está muito próximo do povo, poderá ter um outro envolvimento, ou não? Eu acho que sim, essa proximidade é muito útil. Vou dar um exemplo. Os meus dois filhos já fizeram um programa ligado ao Instituto de Línguas que frequentam, que foi estarem 15 dias numa cidade da Inglaterra, num programa, no fundo, da aprendizagem de inglês. Isso é qualquer coisa que, bom, porque é que é feito com a Inglaterra e também pode ser feito com o Tolar. E pode haver, de facto, aqui um papel interessante de aproximação com este tipo de institutos que nos Açores desenvolvem este tipo de atividades, de aproximação, de ligação com o que existe nos Estados Unidos. Eu ainda há pouco dizia, é uma das coisas, tenho muita pena de... Adoraria ter feito esta entrevista integralmente em inglês, mas iria com certeza que cometer muitos erros, porque o treino é preciso que a gente comunique e comunique na língua com regularidade, de maneira a que o possa fazer com alguma fluência e sem nos envergonharmos. E hoje em dia o domínio da língua do inglês é uma ferramenta essencial para os jovens. Logo, há também todo um potencial aqui que pode, de facto, ser aproveitado estreitamente. No domínio, digamos que mais económico, do desenvolvimento económico, essa aproximação entre a Câmara de Comércio, por exemplo, de Angra, que tem uma grande proximidade à Câmara de Angra do Heroísmo, portanto há uma estreita ligação, coordenam ações de dinamização, nomeadamente na área do turismo e outras. Agora, recentemente, um programa de dinamização do Grupo Central. Portanto, a Câmara de Angra tem uma forte ligação à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. E, portanto, esta via, potenciar esta ligação, estreitando as ligações com representantes de empresários em Tolar, eu acho que é bastante enriquecedor. Aliás, temos muitos imigrantes que vêm agora investir para a Angra do Heroísmo, potenciando a reabilitação urbana. Todos nós conhecemos exemplos disso, investindo no centro histórico de Angra do Heroísmo, e isso é de facto benéfico para ambas as partes. E quando há essa possibilidade, e a Fundação pode ter de facto aqui um papel importante. A última questão tem a ver precisamente com, portanto, se há algo que gostaria de transmitir, que não trouxe para esta nossa conversa, na sua ligação pessoal e de sua ligação profissional entre Tolar e Angra, entre estas duas cidades e a assimilação. Eu acho que, o que é que eu posso dizer? Há uma ligação tão estreita entre os açorianos e os americanos que é quase como se fosse a nossa segunda casa. Eu, pelo menos, sinto-me assim quando vou aos Estados Unidos. Das viagens que fiz e que mais gostei, foram sempre aquelas que... foram daquelas que fui aos Estados Unidos, e tive o privilégio de já ter ido algumas vezes, e são viagens que nos marcam para a vida, e acho que também marcaram os meus filhos. A última vez que tive já foi há alguns aninhos atrás, mas fui a Boston, e foi das viagens que mais marcou os meus filhos, porque eles já eram os dois mais crescidos, e há esta ligação, há de facto uma ligação grande entre os açorianos e os Estados Unidos. Espero que estes desenvolvimentos recentes num país e no outro ao nível político não sejam de alguma maneira castradores dessa relação que nós cuidamos tanto ao longo de anos em manter e estreitar estas relações e aproximar. E a minha maior preocupação neste momento é que, por razões políticas, não haja aqui um afastamento que nós há uns meses atrás de facto não antecipávamos. E assim estivemos com a doutora Andreia Cardoso, que nesta conversa, neste depoimento dela sobre a sua visão retrospectiva e também olhando um pouco para o futuro. É o Simpósio Filamentos da Herança Atlântica que está convosco ao longo desta semana. São várias sessões, na terça, ontem, hoje, quarta e amanhã, quinta, são 7 por dia, portanto 21 sessões. Tivemos 2 sessões no primeiro dia, na segunda-feira, e teremos no mínimo 4, portanto também no último dia, com outras intervenções, como eu já vos disse, em que iremos homenagear o poeta Marcolino Candeias. Só
Portanto, ao total, teremos cerca de 30 presenças ao longo desta semana, marcando o simpósio Filamentos da Herança Atlântica, neste ano dedicado à germinação entre as cidades de Angra do Heroísmo e Tular. Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, Tular na Califórnia, mais concretamente na parte sul do Vale de São Joaquim. Um abraço para todos, aqui voltaremos, para aqueles que nos estão a acompanhar ao vivo, estaremos aqui ao meio-dia. É a próxima sessão. Depois teremos também sessões pela tarde, como tivemos ontem, e como também teremos, portanto, amanhã. Ao meio-dia, teremos aqui, a partir do meio-dia, as sessões serão em inglês, as próximas sessões, portanto, temos ainda mais 5 sessões. Ao meio-dia, como eu disse, Paulo Feliciano da Vitec, Azores TV. À 1 hora da tarde, a professora doutora Emiliana Silva. Às 3 horas, a senhora Maureen Abramson. Às 4 horas, o jovem Matthew Parreira. E às 5 horas, a senhora Alice Vieira. Todas estas sessões, a partir do meio-dia, serão em inglês, e todas estas sessões fazem parte do nosso arquivo que temos aqui na biblioteca desta nossa universidade. Portanto, marcando a presença portuguesa aqui no centro da Califórnia, com histórias orais e estas também, que são histórias de um movimento muito importante que anda a ligar o Vale de São Joaquim aos Açores há 60 anos. Um abraço e até logo, se Deus quiser.